A história de Don Quixote é a história de um homem alto, magro, de certas posses que enlouqueceu de tanto ler livros de cavalaria e resolveu se armar cavaleiro andante e sair pelo mundo combatendo ao lado dos fracos e oprimidos. Junto com ele, Chanço Pança, marido de Joana Pança, vizinhos pobres de Don Quixote, baixo e gordo, que o segue fielmente na esperança de ser recompensado pelos seus serviços com uma ilha. Sua dedicação ao amo, porém, ao mesmo as aventuras que se metem, dão a essa relação um sentido emocional, onde um é a segurança do outro, onde a alienação, a consciência, a dependência, a liberdade, a esperança e a descrença se unem para fazer uma viagem por um território que para um é real e conhecido, para outro é sonho e fantasia. Dulcinea. Na verdade, uma camponesa é a dama, é o amor de Don Quixote. Em relação à família, a família de Don Quixote se resume apenas a uma sobrinha, e os amigos são poucos, porém fiéis. Os tipos encontrados na viagem, embora quase sempre anônimos, identificados geralmente pela atividade que exercem, são mais importantes no cenário total do livro que o próprio Don Quixote, pois sem ele, este seria apenas uma sombra vagando por lugares desertos. A recriação literária do meio ambiente e do espaço físico é detalhada e nos mostra principalmente a vida rural na Idade Média. Enredo: o protagonista da obra é Don Quixote, um pequeno fidalgo castelhano que perdeu a razão pela leitura assídua dos romances de cavalaria e pretende imitar seus heróis prediletos. O romance narra as aventuras em companhia de Sancho Pança, seu fiel amigo e companheiro, que tem um perfil mais realista. A ação gira em torno de 13 incursões da dupla por terras da La Mancha, de Aragão e de Catalunha. Nessas incursões, ele se envolve em uma série de aventuras, mas suas fantasias são sempre desmentidas pela dura realidade. O efeito é altamente humorístico. O verdadeiro nome do pobre fidalgo é Alonso Quixano, chamado pelos vizinhos de O Bom. Já de certa idade, entrega-se a leituras desses romances, e sua loucura começa quando toma por realidades históricas indiscutíveis as façanhas dos personagens dos livros, aos quais comentam com os amigos, o cura e o barbeiro do lugar. Quixano investe-se dos ideais cavalheirescos, de amor, de paz e de justiça, e prepara-se para sair pelo mundo em luta por tais valores e por viver seu próprio romance de cavalaria. Escolhe um título para si mesmo, o de Don Quixote de La Mancha. Apelida um cavalo velho e descarnado com o nome de Rocinante e elege como dama ideal de seus sentimentos uma simples camponesa a quem chama de Dulcinea de Toboso, suposta dama de alta nobreza. Um pouco sobre o autor. O autor do livro Don Quixote de La Mancha foi Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes foi um importante poeta, dramaturgo e novelista espanhol. Nasceu em 29 de setembro de 1547, na cidade espanhola de Alcalá de Henares. Cervantes morreu na cidade de Madrid em 22 de abril de 1616. Considerado um dos maiores escritores da literatura espanhola, destacou-se por seu livro mundialmente conhecido como Don Quixote de La Mancha. Entrevista com leitores do livro Don Quixote. Jéssica, peraí. Você pode dar uma entrevista pra nós? Sim. Na sua opinião, por que Sancho Pança continuava a acompanhar Don Quixote em suas aventuras? Porque Don Quixote prometeu ilhas e tesouros pra ele. E porque ele gostava do Don Quixote. Lucas, você pode dar uma entrevista pra nós? Claro. Você já leu o livro Don Quixote? Já li sim. Você pode falar qual é o estilo de texto empregado no livro? Bom, o estilo de texto empregado no livro é a novela de cavalaria. E aí, você gostou do livro? Gostei, achei muito interessante, até porque ele fala das aventuras de Don Quixote e do seu fiel escudeiro Sancho Pança. Obrigada pela entrevista. Rogério, você pode nos dar uma entrevista? Posso? Você já leu o livro Don Quixote? Já. Sabe nos dizer quais foram as cenas mais marcantes do livro, na sua opinião? A batalha com o moinho e a cena que colocaram fogo na biblioteca e disseram que foi o Augusto. Muito obrigada. De nada. Gravando. Sabrina? Sim. Você já leu o livro Don Quixote? Sim. Pode dar uma entrevista pra gente? Claro. Por que Don Quixote queria tanto ser um cavaleiro andante? Porque ele lia muito livros sobre os cavaleiros andantes e ele se apaixonou pelas histórias e ele pirou nisso e acabou imaginando uma história que não existe. Ele foi um cavaleiro andante só na imaginação dele. Muito obrigada.
Dorine, você que é professora de português e literatura, pode responder algumas perguntas sobre Don Quixote para mim? Sim, senhora. Por que o livro Don Quixote é um clássico? O livro Don Quixote é um clássico porque ele retrata fielmente uma época, a época do trovadorismo, das novelas de cavalaria, e é estudado em literatura em faculdades, ensino médio, em qualquer parte, por essa fidelidade à época. Como era essa época do trovadorismo? A época do trovadorismo era bem caracterizada, principalmente pela religião, porque a Igreja Católica era a única igreja e dominava em 100% a parte política. Então a sociedade era dividida em igreja, nobreza e o povão. Era impossível mudar de classe social, então os nobres... Você queria ser um cavaleiro, né? Por causa da honra. Isso, era uma honra ser cavaleiro, ele defenderia seu povo, seu rei. E a honra do homem era a coisa mais importante. Não existia muito contrato de papel, mas basicamente a honra. O cavaleiro era um cargo praticamente disputado, porque os homens do povo podiam ser cavaleiros, então era o sonho dele ser cavaleiro. E o amor de Don Quixote era o amor cortês? Sim. Dulcinea era uma mulher do campo, uma camponesa. Mas na imaginação de Don Quixote, ela era uma mulher da nobreza, muito linda, perfeita, idealizada. O amor naquela época já era um amor platônico, muito distante, impossível de ser realizado na parte física. Era um amor mesmo de coração, de mente. E Don Quixote imaginava Dulcinea como uma senhora e dedicava a ela todo o amor, suas batalhas, sua força. Don Quixote imaginava coisas. Você acha que ele brincava ou que tinha alguma doença? No meu ponto de vista, com certeza Don Quixote tinha uma espécie de esquizofrenia. Ele imaginava, não era brincadeira para ele, era sério. E ele acreditava naquilo que ele imaginava. Tanto é que naquelas batalhas que ele travava com moinhos de vento, muitas vezes ele se machucava, ele era chamado de louco, ele acreditava realmente. Então eu acho que ele tinha uma espécie de esquizofrenia. O Brasil não viveu esse tempo. É importante conhecer essa literatura que não retrata nossa história? Apesar do Brasil não ter vivido nesse tempo do trovadorismo, primeiro faz parte da cultura mundial. Então a Europa é a parte da cultura deles, os nossos colonizadores, os portugueses. Apesar do Brasil não ter vivido, o Don Quixote é um retrato do nacionalismo. Nacionalismo é o que falta muito hoje em dia, né? Tanto para as pessoas comuns quanto para os políticos. Don Quixote tinha tanto amor a esse nacionalismo, a essa vontade de ser um cavaleiro do rei, que é uma coisa invejável. Então é importante sim estudarmos para conhecermos sobre os nossos colonizadores e também para aprendermos um pouco desse amor dele. Obrigada. De nada.